Prezados amigos, prezados companheiros e companheiras, muito boa noite. Estamos dando início a este nosso trabalho de cooperação com o Grupo da Fraternidade Irmão Altino, aí da cidade de Guaratinguetá. Lembrando que é sempre uma alegria muito grande poder estar junto com todos, mesmo que ainda à distância, mas unidos pelos nossos corações, unidos pelos nossos pensamentos, pela vontade de darmos continuidade à divulgação da doutrina espírita, através desses nossos encontros virtuais que são feitos nas quartas-feiras e nos domingos. A tarefa que nos coube e nos cabe na noite de hoje é referente às diferenças existentes em nossa sociedade, no nosso mundo atual. É o respeito às diferenças. E para que nós possamos entender e compreender um pouco mais a respeito desse assunto, nós fomos, é claro, buscar nas obras do nosso codificador Allan Kardec algumas anotações muito significativas e muito importantes a respeito desse tema, porque, na verdade, com a questão de toda a desordem social que hoje vivemos no mundo, não só no nosso país, mas como em todos os outros países também, as diferenças sociais, os problemas de ordem de saúde em virtude da pandemia, temos observado que as diferenças, e principalmente a nossa discriminação com relação a determinadas questões e a determinadas pessoas, se fazem muito mais abertas e muito mais claras para todos nós. Parece que, em virtude da pandemia, a sociedade, de uma certa forma, resolveu colocar à vista de tudo e de todos a sua insatisfação, a sua intolerância perante pessoas, perante instituições, perante segmentos religiosos e assim por diante. Nós fomos buscar lá no livro Obras Póstumas um texto de Kardec que diz o seguinte: liberdade, igualdade e fraternidade, estas três palavras constituem, por si só, o programa de toda uma ordem social que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade. A fraternidade resume todos os deveres dos homens para com os outros, significando, entre outras coisas, tolerância. Então, Kardec coloca lá em Obras Póstumas que liberdade, igualdade e fraternidade, esse é um programa de toda uma ordem social que realizaria de um modo direto e muito mais prático e rápido o progresso da humanidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade de expormos as nossas opiniões, os nossos pontos de vista, a igualdade no entendimento de que todos nós somos iguais perante Deus, estamos apenas diferenciados pelo nosso conhecimento, pelo cargo que ocupamos, pela situação em que vivemos, e a fraternidade, ou seja, sermos fraternos uns com os outros. Ele coloca ali na frente que a fraternidade resume todos os deveres dos homens para com os outros, significando, entre outras coisas, tolerância. Tolerância. E é claro que nesse respeito às diferenças, a principal coisa que devemos ter para com o próximo é a tolerância. E ele coloca que tolerância significa ato ou efeito de tolerar, indulgência, condescendência. Tolerar o outro, tolerar as pessoas que estão junto de nós,
tolerar as situações da qual somos chamados a viver, tolerar as dificuldades que ora vivemos na nossa vida e que são significativas e importantes para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e para o nosso progresso. Ter indulgência para com o outro, porque se não tivermos indulgência para com o próximo, fatalmente não teremos indulgência para conosco mesmo, não teremos tolerância para conosco mesmo, não suportaremos as nossas dificuldades, as nossas falhas, os nossos erros, e fatalmente estaremos sujeitos a sucumbir perante os nossos próprios desafios. Mais na frente, nós podemos dizer assim: hoje, mais do que tolerar, necessitamos de desenvolver dentro de nós a consciência do respeito às diferenças, na certeza de que elas simplesmente somam. Então, muitas vezes encontramos na nossa sociedade determinadas posturas e determinadas situações que verdadeiramente não aceitamos, não toleramos e não queremos que elas existam, esquecendo-nos que essa mesma sociedade, ela é composta de indivíduos como nós, ou seja, espíritos encarnados que trazem aí a sua bagagem reencarnatória de virtudes e de erros, de tendências positivas e tendências negativas, que na realidade fazem parte do seu contexto evolutivo. E nós precisamos entender que, como eles, nós também temos esta mesma bagagem, nós também temos essas mesmas tendências. Da mesma forma que muitas vezes nós não aceitamos e não toleramos ao outro, existem com certeza pessoas que não nos aceitam e não nos toleram. E isso está devidamente circunscrito a encarnações anteriores, onde com certeza tivemos a possibilidade de viver numa mesma sociedade ou num mesmo agrupamento e não conseguimos, naquela oportunidade, resolver as nossas diferenças, resolver as nossas dificuldades. Quando Felipe fala sobre Jesus a Natanael, no Novo Testamento, e nós vamos encontrar isso lá em João, capítulo 1, versículo 46, o preconceito fica visível na pergunta de Natanael. Quando ele fala: pode haver alguma coisa boa vinda de Nazaré? Pode haver alguma coisa boa vinda de Nazaré? E por que Filipe fala isso a Natanael? Porque Nazaré era uma cidade muito simples, muito pacata, muito humilde. E aí Filipe, nos seus pensamentos, agindo até de uma forma, como dissemos aqui, de uma forma preconceituosa, disse: poxa, mas o que pode vir ali de Nazaré? É como se nós disséssemos hoje assim: puxa, o que pode vir ali de Pedro Leopoldo em 1910? O que pode vir ali de Pedro Leopoldo? Aquela cidade pacata, simples e muito humilde. Dali veio Francisco Cândido Xavier. Como de Nazaré veio o nosso querido Mestre Jesus. Então, esse pequeno trecho que colocamos é simplesmente para que nós possamos observar que muitas vezes, numa determinada palavra, numa determinada frase, nós colocamos em xeque o preconceito. O preconceito do lugar, o preconceito daquela sociedade, o preconceito de uma determinada pessoa. Às vezes olhamos um noticiário na TV e vemos ali uma guerra civil, vemos ali um descontrole social naquela região,
E aí nós dizemos assim, mas também vamos esperar o quê, né, daquele país? Também vamos esperar o quê daquela região? Também vamos esperar o quê daquele governante? Isso é um sinal de preconceito. É o desrespeito às diferenças. Entender que nós não estamos acima de ninguém, de que nós não somos melhores do que ninguém, de que nós simplesmente estamos nos lugares certos, nos momentos certos, nas situações adequadas, para que individualmente e juntos possamos crescer e melhorar. Sem percebermos, um determinado pensamento, um determinado sentimento, uma determinada palavra ou uma frase, como disse anteriormente, mostram de uma maneira muito clara o nosso desrespeito pelas diferenças, mostram o desrespeito pela atividade que muitas vezes aquela pessoa ou aquele agrupamento realizam. Encontramos isso muitas vezes dentro da casa espírita, quando não oferecemos a oportunidade àqueles que são mais simples, àqueles que têm menor conhecimento. É como se essas palavras, aliás, é como se essas pessoas estivessem simplesmente aptas a trabalhar nos serviços mais simples e mais humildes, como a limpeza, como o descascar batatas na cozinha e assim sucessivamente. Parece que essas pessoas nunca tiveram e nunca vão ter a possibilidade de participar de um grupo de estudos, de participar de uma diretoria, de participar de um grupo que está idealizando e futuramente irá realizar alguma atividade nova ali dentro daquela casa espírita. Nós não damos a devida oportunidade à pessoa, porque a intolerância, talvez pela sua excessiva simplicidade, pela sua excessiva falta de conhecimento, faz com que nós, desrespeitando as diferenças, a coloquemos de lado, a coloquemos fora do alcance de novas oportunidades e de novas possibilidades, o que nos dá uma demonstração clara de uma falta de verdadeira caridade, não é simplesmente um desrespeito às diferenças, mas é também uma falta de caridade. E nós fazemos isso costumeiramente no dia a dia da vida, infelizmente. Quando vemos algum acontecimento, por exemplo, na via pública, olhamos para aquela situação e falamos, tá vendo? Aquela pessoa, né? É um desrespeito, é um sinal de preconceito. Então, quando os grandes estudiosos, os grandes pesquisadores falam a respeito dessas questões das, das diferenças e do preconceito, isso vai muito mais além do que nós possamos imaginar. Isso não é simplesmente uma questão material, mas também é uma questão de ordem espiritual, é uma questão de ordem moral. Porque quando nós nos espiritualizamos, quando nós desenvolvemos ainda mais a nossa capacidade moral, então passamos a entender que não há diferenças e que não deve haver nenhum tipo de preconceito. No Livro dos Espíritos, encontramos a seguinte informação no capítulo 10 da terceira parte, que diz assim: não há no mundo posições em que o homem possa gozar de absoluta liberdade, a não ser da do eremita do deserto, pois desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Olha que bonita a colocação de Kardec. No Livro dos Espíritos, capítulo 10, na sua terceira parte, ele diz: não há no mundo posições em que o homem possa gozar de absoluta liberdade, a não ser da do eremita do deserto, que está sozinho. Pois desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Então, com exceção do eremita do deserto, se nós estivermos numa dupla,
realizando alguma atividade, seja ela qual for, dentro ou fora do movimento espírita, da casa espírita, há de se ter entre nós dois o respeito e o entendimento da diferença que existe entre eu e ele. Eu posso ter mais conhecimento, mas ele pode ter mais sentimento. Eu posso ter mais facilidade de manejar as coisas. Ele pode ter uma visão mais ampla dos acontecimentos que estão ao redor. Eu posso ter uma facilidade de manusear as coisas, por exemplo, na área da informática. Mas ele tem a capacidade de realizar de uma forma mais concreta e mais objetiva um texto que nós vamos colocar naquela área da informática. Então, vejam vocês que nós temos diferenças, todos nós. E se não houver esse respeito, essa tolerância, essa indulgência para com as diferenças, com certeza nós teremos muitas e muitas dificuldades de evolução. Os acontecimentos, as dores, os sofrimentos que ora nós encontramos na sociedade estão diretamente ligadas a esta falta de respeito às diferenças, a nossa intolerância, a nossa falta de indulgência, a nossa falta de compreensão e de entendimento para com os outros. No mesmo livro dos Espíritos, no capítulo 9, da terceira parte, acrescenta que, perante Deus, são iguais todos os homens. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que age. Olha que interessante. No capítulo 9, terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec acrescenta: perante Deus são iguais todos os homens. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que age. E ainda ele completa: necessário é a variedade das aptidões, a fim de que cada um seja um instrumento da providência divina. Se nós fôssemos todos iguais, o nosso processo de evolução talvez demoraria muito mais tempo, seria muito mais difícil para todos nós alcançar o progresso em todos os seus setores de uma maneira mais rápida. Então, Kardec coloca que é necessário essa variedade de aptidões, de gostos, de sonhos, de desejos, de ideais, para que cada um seja um instrumento da providência divina. Lembrando que há entre nós uma diversidade dos graus da experiência alcançada. Em cada uma das encarnações, nós alcançamos um grau de experiência. E essa diversidade de experiências, juntamente com a vontade de colocá-la em prática nos dias atuais, é que faz com que nós estejamos em graus diferentes. E por estarmos em graus diferentes, consequentemente, há diferenças entre nós. E há de se respeitar essas diferenças usando principalmente da indulgência e da tolerância. Estabelecer uma relação de paz com as diferenças, seja de raça, moradia, religião, orientação sexual, idade, etc., é mostrar uma atitude de amor além de humana. Então, respeitar as diferenças, respeitar as pessoas na sua raça, na sua moradia, na sua religião, na sua orientação sexual, na sua idade e assim por diante, é, acima de tudo, uma atitude de amor, além de uma atitude humana.
Então, essa é a nossa mensagem de hoje, muito simples, muito prática, mas muito objetiva, onde nós precisamos realmente aprender a tolerar os outros. Nós somos intolerantes. Muitas vezes somos intolerantes conosco mesmo. Não aceitamos determinadas coisas em nós próprios. Não aceitamos que temos um corpo diferente, que temos uma casa diferente, um carro diferente, uma vida diferente, um emprego diferente. Isso retrata a nossa insatisfação perante a vida, perante aquilo que Deus nos ofereceu. Deixamos de agradecer para reclamar pela intolerância e pela falta de indulgência o benefício que Deus nos oferta no dia a dia. Quando, na verdade, respeitando as diferenças como um ato humano e um ato de amor, nós, consequentemente, estaríamos agradecendo por nós próprios, pela possibilidade de aprender um pouco mais, de enxergar um pouco melhor as questões da vida e entender que estamos num mundo de provas e expiações, um mundo que está aí se preparando para uma mudança regenerativa, e essa mudança regenerativa, ela se faz principalmente dentro de nós, individualmente dentro de nós. As coisas não se modificam de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. E quando nós enxergamos dessa forma, passando a agradecer mais, a ter mais gratidão por aquilo que somos e por aquilo que temos, entendendo as diferenças, sendo mais tolerantes e indulgentes para conosco e para com o próximo, as diferenças e principalmente o preconceito passam a não existir na nossa vida, passam a ser completamente diferentes, porque vemos no outro um espírito como nós, que precisa de amparo, que precisa de ajuda, que precisa de amor, que precisa de compreensão. Então, que essa lição de hoje, o respeito às diferenças, ela seja para nós um incentivo, através do amor, através da bondade, no sentido de fazermos a nossa parte, por menor e por mais simples que seja, no sentido de cooperar com os benfeitores amigos, com os grandes construtores siderais que trabalham pela renovação do nosso planeta, para que, gradualmente, o mais rápido possível, possamos tirar da face daqui do planeta essa questão da diferença, da intolerância, da não aceitação, usando principalmente da bondade, do carinho, do amor, do ato humano, através da indulgência e através, principalmente, da tolerância perante aqueles que nos acompanham. Deixo aí o meu forte abraço a todos, que Jesus os abençoe, que todos tenham uma semana de muita alegria, de muita paz, de muita felicidade, de muita saúde, e que nós possamos meditar na lição de hoje, o respeito às diferenças, respeitando-nos principalmente e, acima de tudo, respeitando aqueles que estão trilhando essa jornada junto conosco. Um forte abraço a todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.